friend, welcome. How are you doing? Espero que você esteja muito bem, tão animado, tão empolgado quanto eu para começar mais uma aula. Tá tudo certo por aí? Are you okay? Are you right? Everything is okay? Eu espero que sim. Nós já treinamos algumas lições, passamos por greetings, fizemos a lição eat and drink. Agora nós vamos entrar numa lição que é muito importante, que é a lição de alfabeto. E essa lição de alfabeto, por que eu preciso saber o alfabeto? Então, eu já sei aquela musiquinha da Xuxa. A, B, C. Não precisa saber, não precisa decorar essa música. Inclusive, eu nem aconselho você que decore o alfabeto corrido. A, B, C, D. Não precisa, não faça isso. Isso não é legal. Por quê? Na hora que você precisa soletrar o seu nome, por acaso o seu nome está em ordem alfabética? A, B, C, D. Não tá. Não tá. Aí você tá ligando lá num hotel, você precisa fazer uma reserva, a atendente pergunta o seu nome, ela não entende, ela pede para você soletrar o seu nome, o que você vai fazer? Vai ficar gaguejando? Não, não pode acontecer isso de forma nenhuma, ok? Por isso que essa aula é tão importante, a gente saber o nosso alfabeto. E a gente não vai treinar somente o nosso alfabeto, não. Não vamos treinar só o alfabeto. Nós vamos ter muitas coisas aqui legais nessa lição. A gente vai aprender a falar um pouquinho sobre passado. Nós também vamos aprender a fazer uma pergunta para confirmar se aquilo que você entendeu está certo, tá? É importante. Nós vamos aprender a usar alguns modais, verbos modais, mas calma que tudo isso vai acontecer de uma forma muito natural, muito tranquila, ok? Quero saber, are you ready? Are you ready for this class? Você está preparado para essa aula? Eu espero sinceramente que sim, porque a aula já está na tela. Muito bom, vamos começar? Quais são os objetivos, goals dessa nossa unidade número 3? Primeiro, você vai aprender, você tem que saber soletrar o seu nome em inglês até o final da aula, ok? Até o final dessa unidade, tem que saber soletrar o seu nome em inglês sem gaguejar. Sem gaguejar. Não quero gaguejando, não. Tem que ser assim, ó, fluido, direto. Você não quer ser fluente? Você disse pra mim que você queria ser fluente. Então, para ser fluente, tem que saber soletrar o próprio nome. E qualquer outra palavra em inglês, beleza? Segundo ponto. Como que você pode pedir para alguém repetir algo? Tom, você falou alguma coisa muito rápido, eu não entendi. Como é que eu posso pedir para você repetir? Você vai aprender nessa aula. Fica tranquilo que nessa aula eu vou ensinar você. Tamo junto aqui, ó, nessa. Legal? E depois também, qual é a frase que você utiliza para confirmar uma informação? Quero saber, vem cá, eu entendi isso, tá certo? É isso mesmo? Vou te ensinar a fazer isso também, beleza? Esse é o tópico alto aqui, os tópicos altos, na verdade, os pontos altos da nossa unidade número 3. E nós já vamos começar, então, com o nosso Word Map. Sim, é o nosso Word Map. Mas antes do nosso Word Map, eu quero rodar a nossa vinheta. Ok, agora sim, estamos aqui ó, na nossa unidade número 3. É isso. Agora a gente pode começar então o nosso Word Map. Agora sim. Opa, vinheta de novo? Não, não precisa vinheta de novo. Pra quê? Não. Aqui comigo, vem. Yes, é isso. A gente está aqui na unidade número 3, então. E eu já vou colocar na tela aqui o nosso Word Map. Vamos lá, nós já desbloqueamos a unidade 1 e 2. Na unidade 3, nós temos aqui mais algumas expressões, alguns termos que a gente precisa saber e você já sabe como é que a gente faz. Quero saber, bate e volta, como é que eu digo de manhã? In the morning. À noite? At night. Como é que eu digo senhor mais o sobrenome dele? Mister. E senhora mais o sobrenome? Misters, ok. Um senhor desconhecido, como é que eu chamo um senhor desconhecido? Sir. E uma senhora desconhecida? Man, very good. Como é que eu digo que eu tenho que fazer algo? Have to. Muito bom. Então, have to, a gente lembra que sempre entre dois verbos nós vamos utilizar o to. Muito bem. Vamos continuando. Na unidade 2, a última unidade, nós aprendemos a falar eu gosto. Como é que eu digo eu gosto? E eu não gosto? Perfeito. Como é que eu digo comer? E beber? Legal. Como é que eu digo uma xícara de algo? E um copo de? A glass of. Muito bem. Como é que eu digo uma fatia de alguma coisa? A slice of. Muito bem. Então, olha só. Olha só. Chave dessa lição. O que é a chave da lição, Tom? Você tem que escrever aqui embaixo dessa aula. Você tem que comentar aqui embaixo, nessa área de comentários. No final da aula, você vai lá e vai comentar. Lembra aí, pausa o vídeo, já comenta, ou então você pode assistir o vídeo todo e deixar a anotação em que você tem que escrever lá, porque é uma confirmação de que você assistiu essa aula completa, tá bom? Beleza. O que a gente vai fazer? Você vai comentar aí o que você come e o que você bebe no café da manhã. Tá bom? Frase completa.
o que você come e o que você bebe no seu café da manhã. Anota aqui, ó, embaixo dessa aula. Beleza? Muito bom. Vamos continuar então agora para a nossa unidade número 3. Vamos desbloquear o vocabulário da unidade 3. Na unidade 3, eu quero saber o seguinte, como é que eu digo poder? Não é ter o poder não, tá? É a possibilidade de fazer algo. Isso aqui, dentro do inglês, ele se encaixa na categoria de modal verbs. São os verbos modais. Quais são os verbos modais, Tom? São vários. E cada um tem uma função. A gente aprende todos os verbos modais lá no nosso módulo avançado, que é lá no módulo Flow, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai aprendendo ele aos poucos. Depois a gente vai ter uma lição onde eu vou te ensinar todos eles. Legal? Então vamos lá. Poder. Posso fazer algo? Poder. Eu digo can, ok? Can. E no passado? Poderia. Poderia. Could. Could. Ok? Could. Precisa falar esse Lzinho lá? Não, não precisa. Can, could. Ok? Poder e poderia. Legal. Agora, qual é o nosso auxiliar no passado? Como assim, Tom? Auxiliar no passado negativo. Exatamente. Se eu tenho uma frase e eu quero transformar essa estrutura no passado e de uma forma negativa, daí a gente utiliza um auxiliar. Você já sabe que para a gente negar um verbo, como foi o exemplo aqui do like, nós utilizamos o don't like. Se eu quero dizer que não gostava, em português, a gente joga o verbo para o passado, certo? Gosto, gostava. Para fazer isso em inglês, de uma forma negativa, nós não vamos mudar o verbo. A gente vai mudar o quê? O nosso auxiliar. Então, memoriza, anota isso daí que isso é muito importante, tá bom? Para eu transformar um verbo no passado negativo, falar uma frase, transformar ele para o passado de uma forma negativa, nós não vamos mudar o verbo. Nós vamos mudar o nosso auxiliar. Então qual é o auxiliar do passado negativo? Didn't. Didn't. Só isso. Então quer dizer que se eu trocar o don't pelo didn't, a frase já vai para o passado? Exatamente, cara. Inglês é isso, inglês é fácil. Em inglês você só precisa aqui, ó, encaixar as coisinhas. Precisa de mim para ficar aqui, ó, guiando você, mas depois você começa a andar com as suas próprias pernas. Legal? Então, memorize aí. Didn't é como se fosse o passado de don't, tá bom? Pode pensar assim. Então, no passado, a gente não muda o verbo, frases negativas, a gente não muda o verbo, a gente muda o nosso auxiliar. Foi? Legal. Agora, uma pergunta de confirmação. Uma pergunta de confirmação. Falei uma coisa que quero saber se está certo. O que eu digo? Está certo? Está certo? Is it right? Is it right? Então, a gente tem um linking sound. Is it. Já junta. Is it. Is it right? Beleza? Is it right? Legal. Como eu digo a palavra soletrar em inglês? Soletrar? To spell. To spell. Então, to spell é mais um verbo, ok? To spell. Tom, eu sempre vou usar o to na frente do verbo? Não, nem sempre. Você vai usar o to na frente de um verbo, primeiro, se ele estiver entre dois verbos, ok? Tenho dois verbos, uso o to no meio. Eu posso dizer, então, eu soletro. Eu vou falar I to spell? Não. Porque se você diz I to spell, seria eu soletrar. E nós não vamos falar assim. Eu preciso conjugar o verbo. Então, eu tiro to. Eu já te ensinei a você que to é como se o verbo estivesse na forma infinitiva, relacionada aqui em português, que é o are, ir. Então, se eu estou dizendo que eu faço aquela ação, eu não preciso usar o to. Anota isso no seu caderno, porque isso é um erro que 98,9% dos alunos cometem, tá bom? 98,9% dos alunos colocam o to onde não precisa. Primeira coisa que a gente vai lembrar, é entre dois verbos. Se eu estou dizendo que eu faço a ação, não preciso colocar o to. Legal? Pegou? Não entendeu? Volta o vídeo um pouquinho para você assistir novamente. Se ficar com dúvida ainda, pode deixar um comentário aqui embaixo ou mandar uma mensagem no suporte que a gente vai te responder. Legal? Mas é isso. Fica tranquilo que durante as aulas você vai pegando isso 100%. Legal. Agora, pronome interrogativo para a gente fechar aqui o nosso word map. Como? Como que eu digo como? How. Ok? How. Desse jeito. How. Então, esses são os vocábulos que nós vamos aprender aqui na nossa unidade 3 que nós vamos treinar. Beleza? Vamos repetir? Você vai repetir comigo, tá? Então vamos lá, eu vou dizer e você vai repetir aí. Quero ouvir você falando aí, fala bem alto, tá bom? Can. Could. Didn't. Is it right? To spell. How. Ok, muito bem, muito bem. Essas são as palavras aqui do nosso word map.
da nossa unidade 3 da lição alfabeto, tá bom? Essa aula vai entrar como um bônus, por causa do nosso Word Map, e na próxima aula a gente já entra com o nosso Word Bank. Combinado? Próxima aula a gente já vem aqui, ó, pro nosso Word Bank, trabalhar um pouquinho aqui do nosso alfabeto. Tem umas dicas sensacionais para você poder memorizar o alfabeto de uma forma bem prática, sem precisar ficar decorando. Eu não gosto de decorar, não. Tá bom? É isso. Vejo você então na nossa próxima aula. See you there!